Os gêmeos do milionário sumiram. E ele quase desmaiou ao encontrar o que a babá fazia na cozinha. Rodrigo Albuquerque era um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, ele construiu um império no setor de tecnologia, com empresas espalhadas pelo Brasil e investimentos internacionais que o colocavam na lista dos bilionários mais jovens do país. Alto, de olhos verdes penetrantes e um sorriso raro que conquistava salas de reunião, Rodrigo vivia em uma mansão deslumbrante na Barra da Tijuca com vista para o mar infinito. Mas apesar de toda a riqueza, sua vida era solitária desde a trágica morte de sua esposa Isabela há 2 anos. Isabela fora o grande amor de sua vida. Eles conheceram uma viagem a Florianópolis, quando ela, uma jovem arquiteta talentosa, o desafiou em uma discussão sobre sustentabilidade. Casaram-se rapidamente, e logo veio a maior bênção, os gêmeos, Lucas e Sofia. Lucas, o menino, herdara os olhos verdes do pai e uma curiosidade infinita pelo mundo. Sofia, a menina, tinha os cabelos cacheados da mãe e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Aos 2 aninhos, eles eram o centro do universo de Rodrigo. Ele os amava com uma intensidade que o consumia, especialmente depois de perder Isabela em um acidente de carro. Para cuidar dos pequenos, Rodrigo contratara Juliana, uma babá de 28 anos recomendada por uma agência de elite. Juliana era bonita, com cabelos longos castanhos e um jeito doce que conquistara as crianças imediatamente. Veio de uma família humilde de Minas Gerais, mas era profissional dedicada e sempre sorria ao falar dos gêmeos. Eles são anjinhos, senhor Rodrigo, dizia ela com um sotaque suave que transmitia confiança. Rodrigo, sobrecarregado com reuniões e viagens, depositara nela toda a responsabilidade pelo quarto das crianças, pelas refeições e pelas rotinas diárias. Naquela noite fatídica, Rodrigo chegara mais cedo do trabalho. Era uma quinta-feira chuvosa de verão, o tipo de chuva que transforma o rio em um caos de trânsito e relâmpagos. Ele queria surpreender os filhos com um jantar em família, algo raro em sua agenda lotada. Ao entrar na mansão, a casa estava estranhamente silenciosa. As luzes do andar superior, onde ficava o quarto dos gêmeos, estavam apagadas. O coração de Rodrigo acelerou levemente. Juliana, chamou ele subindo as escadas de mármore. Nenhuma resposta. Empurrou a porta do quarto das crianças. Os berços estavam vazios. As cobertinhas arrumadas, os brinquedos no lugar, mas Lucas e Sofia não estavam lá. Um pânico gelado subiu pela espinha de Rodrigo. Ele correu pelo corredor, verificando o banheiro, o quarto de brincar, o escritório, nada. Meu Deus, onde estão meus filhos? Murmurou ele, o voz tremendo. Ligou imediatamente para a polícia. Mas antes que o atendente respondesse, ouviu um barulho vindo do andar de baixo, da cozinha. Um som abafado, como um choro infantil misturado com uma voz feminina cantando baixinho. Rodrigo desceu as escadas correndo, o coração batendo tão forte que parecia explodir no peito. Ele rompeu na cozinha ampla e moderna, com ilha central de granito e vista para o jardim. E então, quase desmaiou. Lá estava Juliana, de costas para ele, dançando devagar no meio da cozinha iluminada por uma luz suave. Em seus braços, ela carregava Lucas e Sofia, um em cada colo, embalando-os com uma ternura indizível. As crianças, vestidas com pijaminhas fofos, riam baixinho enquanto Juliana cantava uma canção de ninar mineira antiga. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de creta. No balcão, havia uma mamadeira warming up, um potinho de papinha caseira, alguns biscoitos espalhados. Sinais de que ela preparava um lanche noturno. Mas o que fez Rodrigo quase cair no chão foi o que Juliana fazia enquanto dançava. Ela beijava alternadamente a testa de cada gêmeo, sussurrando palavras de amor. Meu Lucas, meu príncipe valente, minha Sofia, minha florzinha delicada. Vocês são o maior tesouro que eu poderia ter. Mamãe ama vocês mais que tudo nesse mundo. Mamãe. Rodrigo congelou na porta, as pernas fracas. Juliana virou-se devagar, percebendo a presença dele. Seus olhos se encontraram, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Os gêmeos, ao verem o pai, estenderam os bracinhos. Papai. Juliana, o que você está dizendo? Gaguejou Rodrigo, aproximando-se devagar, como se temesse quebrar o momento. Juliana abaixou a cabeça, ainda embalando as crianças. Senhor Rodrigo, eu não queria que o senhor descobrisse assim. Mas Lucas e Sofia, eles são meus filhos. O mundo de Rodrigo girou. Ele se apoiou na ilha da cozinha, sentindo o chão sumir. Seus filhos, como isso é impossível? Isabela, minha esposa, Juliana respirou fundo, as lágrimas caindo. Não, senhor. Isabela não podia ter filhos. Vocês tentaram por anos, fizeram tratamentos, mas nada.
Ela me contou tudo, confidenciou em mim quando comecei a trabalhar aqui como auxiliar, antes de ser babá. Isabela era minha prima distante, mas nos tornamos amigas. Quando ela descobriu que eu estava grávida, solteira de um homem que me abandonou, ela propôs algo desesperado. Rodrigo ouvia, atônito, enquanto as peças se encaixavam em sua mente. Isabela queria tanto ser mãe. Ela me ofereceu dinheiro, uma vida nova, tudo para que eu doasse os bebês para vocês, gêmeos, Sr. Rodrigo. Eu dei à luz em uma clínica particular e no registro eles foram colocados como filhos de vocês. Eu assinei os papéis, recebi uma quantia que mudou minha vida, mas com uma condição, que eu ficasse como babá, para estar perto deles, para vê-los crescer. Rodrigo sentiu o peito apertar. Memórias voltaram. Isabela insistindo em uma gravidez milagrosa, após anos de infertilidade, sem detalhes médicos claros. As viagens dela para tratamentos, em clínicas distantes, o parto em uma maternidade privada, onde ele mal viu o processo. Você é a mãe biológica deles? Perguntou ele, a voz rouca. Juliana assentiu chorando. Sim. Eu os carreguei por 9 meses. Senti cada chute, cada soluço. Quando nasceram, eu os segurei por apenas minutos antes de entregá-los, mas eu não aguentei ficar longe. Por isso, aceitei ser a babá. Todo dia, eu os amo em segredo. Canto para eles as canções que minha mãe cantava para mim. Preparava papinhas especiais na cozinha à noite, quando eles acordavam chorando para não acordar vocês. Luca e Sofia, alheios ao drama, riam e balbuciavam mamã. Para a Juliana, o que partiu o coração de Rodrigo ainda mais, ele se aproximou, pegando Sofia no colo com cuidado. A menina aninhou-se em seu peito, mas olhou para Juliana com amor puro. Por que não me contou antes? Perguntou Rodrigo, os olhos marejados pela primeira vez em anos. Eu tinha medo. Medo de perder-eles para sempre. O contrato era claro, eu abri a mão de tudo. Mas, Sr. Rodrigo, o senhor é um pai incrível. Você os ama tanto. Eu via isso todo dia, Só queria ser parte da vida deles, mesmo que de longe. O silêncio preencheu a cozinha, interrompido apenas pela chuva lá fora. Rodrigo olhou para os gêmeos, seus filhos de coração, mesmo que não de sangue, e olhou para Juliana, vendo-a de verdade pela primeira vez. Não como empregada, mas como uma mulher forte, que sacrificara tudo por amor. Juliana, você não é só a babá, você é a mãe deles. A verdadeira mãe, disse ele, a voz embargada. Eu errei em não ver isso antes. Isabela nos manipulou, mas no fundo ela queria uma família feliz. Juliana soluçou e Rodrigo, impulsivamente, a abraçou, com os gêmeos no meio. Os 4 ali, na cozinha, formavam uma família quebrada que começava a se curar. Nos meses seguintes, tudo mudou. Rodrigo rasgou o antigo contrato e lutou legalmente para reconhecer Juliana como mãe biológica, dando a ela direitos plenos. Eles se mudaram para uma ala maior da mansão, e Juliana passou a ser não só babá, mas parte da família. Rodrigo, aos poucos, percebeu que o amor que sentia por ela não era gratidão, era algo mais profundo. Ele a via cuidando dos gêmeos com uma dedicação que o comovia até a alma. Uma noite, anos depois, na mesma cozinha onde tudo começara, Rodrigo se ajoelhou diante de Juliana, com Lucas e Sofia ao lado, segurando alianças infantis. Juliana, você deu à luz não só aos nossos filhos, mas a uma nova vida para todos nós. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa? A mãe oficial dos nossos anjinhos? Juliana, lágrimas nos olhos, aceitou. Eles se casaram em uma cerimônia simples na praia, com os gêmeos como pajens. Rodrigo aprendera que riqueza verdadeira não estava em dinheiro, mas em amor incondicional. E Juliana, que sacrificara tudo, encontrou finalmente o lar que merecia. Os gêmeos cresceram felizes, com um pai devoted e uma mãe que nunca mais precisou esconder seu amor. E toda noite na cozinha, Juliana cantava a mesma canção de ninar enquanto Rodrigo sorria ao lado, agradecendo ao destino pelo dia em que quase desmaiara de emoção. Fim. Os gêmeos do milionário sumiram. Parte 2. O segredo que quase destruiu tudo. 5 anos se passaram desde aquela noite inesquecível na cozinha. Lucas e Sofia agora tinham 7 anos. 2 crianças alegres, inteligentes e inseparáveis. Lucas era o aventureiro, sempre escalando árvores no jardim da mansão, ou inventando jogos de super-heróis. Sofia, mais calma, adorava desenhar e ler livros infantis, com seus cachos longos caindo sobre os ombros como os da mãe. Rodrigo e Juliana estavam casados há 4 anos.
O casamento fora simples, na praia de Copacabana ao pôr do sol, com apenas família próxima e os gêmeos carregando flores. Rodrigo, agora com 43 anos, aprenderá a equilibrar melhor o trabalho e a família. Ele delegava mais, viajava menos e reservava todas as noites para jantar com Juliana e as crianças. A mansão na Barra da Tijuca continuava sendo o lar, mas agora cheia de risos, fotos nas paredes e brinquedos espalhados. Juliana floresceu como mãe e esposa. Ela abriu uma pequena ONG para ajudar mães solteiras em situações parecidas com a dela anos atrás, usando parte da fortuna de Rodrigo para financiar abrigos e cursos profissionalizantes. As pessoas a admiravam, bonita, caridosa, com um sorriso que transmitia paz, mas por dentro Juliana carregava uma culpa silenciosa que nunca desaparecera completamente. Tudo parecia perfeito, até o dia em que o passado bateu à porta. Era uma tarde ensolarada de sábado. Rodrigo estava em São Paulo numa reunião importante, e Juliana levara as crianças para um piquenique no parque da cidade. Lucas e Sofia corriam atrás de borboletas, quando Juliana recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Do outro lado, uma voz masculina rouca, com sotaque forte do interior de Minas Gerais. Juliana Ferreira. Aqui é o Marcos. Marcos Antônio, lembra de mim? O mundo parou. Juliana sentiu as pernas fraquejarem e se sentou num banco. Marcos, o homem que a abandonara grávida 8 anos atrás. O pai biológico de Lucas e Sofia. Como você? Conseguiu meu número? Perguntou ela, voz tremendo. Não foi difícil. Você virou famosa, casada com o milionário Albuquerque. Vi vocês nas revistas, na televisão. Aquelas crianças são minhas também, não são? Gêmeos. Eu reconheci os olhos do menino. São iguais aos meus. Juliana olhou para Lucas, que ria correndo e sentiu um medo gelado. Você sumiu, Marcos. Me deixou sozinha, grávida, sem um centavo. Não tem direito nenhum agora. Eu era jovem assustado, mas agora eu mudei. Quero conhecer meus filhos. Quero minha parte. Afinal, sangue é sangue. E se eu for à justiça, bem, o senhor Albuquerque pagou muito bem para você calar a boca na época, não foi? Imagina o escândalo. Juliana desligou o telefone com as mãos trêmulas. Naquela noite, quando Rodrigo voltou, ela contou tudo. Ele abraçou forte, mas seus olhos verdes endureceram. Ele não vai chegar perto deles. Eu cuido disso, disse Rodrigo, com aquela determinação fria que usava nas salas de reunião. Mas Marcos não era blefe. Dias depois, um envelope chegou à mansão, fotos antigas de Juliana grávida, ultrassons, mensagens antigas entre ela e Marcos, e uma carta exigindo 10 milhões de reais para desaparecer para sempre. Ou ele iria à imprensa e à justiça, alegando que os gêmeos foram comprados ilegalmente. O pânico se instalou. Os jornais sensacionalistas adorariam: milionário comprou bebês de mãe pobre. Rodrigo contratou os melhores advogados, mas o risco era real. O contrato antigo, assinado às pressas por Isabela, tinha brechas. E pior, Lucas e Sofia começaram a perceber que algo estava errado. Uma noite, Sofia entrou no quarto dos pais, chorando. Mamãe, por que o papai tá bravo o tempo todo? Quem é aquele homem que vi no portão hoje? Juliana congelou. Marcos começara a rondar a mansão, aparecendo de longe, mandando mensagens. Rodrigo decidiu agir. Marcou um encontro com Marcos num restaurante discreto no centro do Rio. Juliana insistiu em ir junto. No restaurante, Marcos estava sentado. Mais velho, barba mal feita, olhos fundos. Ele sorriu ao ver Juliana. Você está linda, Ju. E rica. A vida te tratou bem? Rodrigo foi direto. Quando você quer para assumir de vez? Marcos riu. Não é só dinheiro. Quero ver meus filhos. Quero que eles saibam que tem um pai de verdade, não um milionário que comprou eles. Juliana não aguentou. Você não é pai de nada. Pai é quem cria, quem acorda de madrugada, quem ensina a andar de bicicleta. Você fugiu como covarde. A discussão esquentou. Marcos levantou a voz, ameaçando chamar a imprensa ali mesmo. Rodrigo, controlado, colocou um cheque na mesa, 15 milhões, mais uma casa em Belo Horizonte e uma pensão mensal. Assine que abre mão de qualquer direito. Para sempre. Marcos olhou o valor, hesitou. Mas então algo inesperado aconteceu. Lucas e Sofia, que Juliana achara que estavam com a nova babá em casa, apareceram no restaurante. A babá os trouxera porque Sofia insistira em fazer surpresa para o papai. As crianças correram para a mesa. Papai, mamãe. Marcos ficou paralisado ao ver os gêmeos de perto. Lucas olhou para ele, curioso. Quem é esse tio? Naquele momento algo quebrou dentro de Marcos. Ele viu nos olhos do menino o reflexo de si mesmo jovem.
mas também viu o amor puro com que as crianças correram para Rodrigo e Juliana. Rodrigo pegou Lucas no colo, Juliana abraçou Sofia, Marcos abaixou a cabeça. Pela primeira vez, lágrimas apareceram. Eles estão felizes. Dá pra ver. Ele empurrou o cheque de volta. Não quero dinheiro. Só queria saber se eles estavam bem. Eu fui um canalha, Ju. Desculpa. Juliana chorando assentiu. Eles estão mais que bem. São amados. Marcos se levantou. Não vou mais aparecer, prometo. Só me deixa ver uma foto deles de vez em quando. Por mensagem? Rodrigo, surpreso com a mudança, concordou. Se você cumprir a promessa, sim. Mais um passo em falso e acabou. Marcos saiu do restaurante sem olhar para trás. Naquela noite, em casa, Rodrigo e Juliana contaram uma versão suave da verdade para Lucas e Sofia. Houve um homem que ajudou a mamãe quando ela estava grávida de vocês. Mas ele foi embora. Papai e mamãe são seus pais para sempre. Sofia perguntou. E ele era mau? Juliana sorriu. Não, só estava perdido. Mas agora encontrou o caminho. Os anos seguintes foram de paz verdadeira. Marcos cumpriu a promessa. Mandava mensagens no aniversário das crianças com fotos antigas de sua família em Minas, mas nunca pediu mais nada. Com o tempo, até virou um tio distante, que as crianças conheciam por fotos. Rodrigo e Juliana tiveram mais um filho, uma menininha chamada Isabela, em homenagem à mulher que, apesar de seus erros, unira todos eles de alguma forma. A mansão continuou cheia de amor. E toda noite, na mesma cozinha onde tudo começara, Juliana cantava a velha canção de Ninar, mineira, para os 3 filhos, enquanto Rodrigo abraçava por trás, agradecendo a destino por ter quase desmaiado naquela noite, pois foi ali que sua verdadeira família nasceu. Às vezes a vida nos dá segredos dolorosos, mas quando enfrentamos com amor, eles se transformam em lições que nos tornam mais fortes. Lucas e Sofia cresceram sabendo que tinham 2 pais que os amavam incondicionalmente, e um terceiro que, de longe, aprendera a amar também. Fim da parte 2. Palavras Aproximadas 2100.